Olá, eu queria cumprimentar você que está aí assistindo esse vídeo. Eu queria lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Espero que esse vídeo possa lhe trazer alguma edificação. Espero que ele possa te trazer a realidade que o texto bíblico, qual vamos ler, possa passar. Todos os vídeos que eu estou gravando, esses vídeos são meio que fragmentos de reuniões, o qual estamos nos encontrando na minha casa, com irmãos na fé, com amigos queridos. Estamos nos reunindo aqui na minha casa aos sábados, e nessas reuniões está surgindo esses temas, essas reflexões, e eu estou aproveitando, pegando as nossas falas, os nossos pontos de vista, a reflexão que estamos tendo nessas reuniões aos sábados, e estou gravando esses vídeos. Então esse é mais um vídeo que eu estou gravando de um desses sábados, o qual conversamos sobre esse assunto, sobre um assunto até muito interessante. Hoje eu quero falar sobre a fome espiritual, que eu digo que a fome a fome ela é benéfica, mas também é maléfica, por um lado. Aí você pode estar pensando, mas como, né? Como assim? Aí eu me contradigo, ele está se contradizendo, mas não. Você vai entender. A fome espiritual, ela tem o lado bom e o lado ruim. E sobre esse assunto, sobre a fome espiritual, o qual o mundo hoje está vivendo, e qual nós estamos passando por esse período de fome espiritual que o ser humano tem, por causa desta fome espiritual, está tendo dois lados, o lado bom e o lado ruim. O texto que eu quero me basear para trazer a reflexão sobre esse tema, sobre a fome espiritual, é o que está lá em 2 Reis, capítulo 5, está no livro de 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 39, diz assim, ó: Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer dela. Porém ele disse: Trazei a farinha. E deitou na panela e disse: Trazei a farinha. E ele deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Essa passagem aqui está em 2 Reis, onde fala que o profeta Eliseu estava reunido em Gilgal com alguns outros aprendizes, ou uma escola de profeta na época, e ali o pessoal começou a ficar com fome. Aí reuniram alguns moços ali, alguns servos, aonde foram com o destino de trazer alimento para eles que estavam com fome. E eles foram e pegaram essa trepadeira desconhecida, onde eles não tinham conhecimento, nunca tinham se alimentado dela. Era uma comida nova, era algo novo para eles, mas como eles estavam com fome, eles cozinharam aquela comida, aquela planta silvestre, mesmo sem conhecer a origem, mesmo sem conhecer os seus nutrientes, o qual poderia passar. Neste momento, eu quero entrar na reflexão contigo agora. Nós temos que entender que quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano de corpo, alma e espírito. Deus pega o pó da terra, faz um boneco do pó da terra, e depois Ele sopra as narinas deste boneco de barro, feito de pó da terra.
E nesse momento entra o fôlego de vida em nós, no ser humano. Então nós temos que entender algo. Nós somos feitos de duas naturezas. Nós somos feitos da natureza da terra e somos feitos da natureza celestial. Pois quando Deus vem e sopra nas narinas do boneco da terra, Deus coloca dentro do boneco, que era um simples boneco, a sua essência. Então nós temos que entender algo. Nós, como sendo corpo, alma e espírito, precisamos nos alimentar nesses três sentidos. Tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Nos alimentamos no corpo como? Quando nos alimentamos do alimento. Quando comemos. Quando sentimos fome de algo, quando sentimos necessidade de nos alimentar, nós pegamos, vamos lá, nos alimentamos. Isso alimenta a carne, alimenta a nossa estrutura física, terrena, limitada. Agora, quando precisamos nos alimentar a alma, o que é o alimento da alma? O alimento da alma nada mais é sentimentos. Sentimento de alegria. A pessoa precisa ter um sentimento, precisa ter um momento de lazer. Ela está alimentando a alma. A pessoa precisa de um momento onde ela possa tirar um período de alegria com familiares, uma roda de amigos, um esporte. Ela está alimentando a alma dela. Agora, nós temos que entender algo. Que somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo se alimenta, a alma se alimentou e o espírito. O espírito, como o corpo precisa de alimento, também precisa ser alimentado. O espírito, como a alma precisa de um momento de ser alimentado, o espírito também precisa de alimento. E aí que eu quero chegar. Hoje as pessoas estão muito fartas na carne. Hoje a alma do ser humano tem várias portas, tem vários eventos, tem várias ocasiões que estão proporcionando alimentar a alma. Mas eu vejo que o alimento do espírito está escasso. Só que o ser humano não entende que ele tem uma fome dentro dele que não é da carne, que não é por falta de lazer, que não é por falta de momentos com família, não. Ele tem um vazio e uma fome espiritual, que por isso que ele tenta preencher com coisas e nunca vai satisfazer. Ele tenta preencher com noites, com bebidas, com sexo, com drogas, mas ele sempre precisa de mais uma dose, porque aquele buraco é um sumidouro, aquele buraco não é para ser preenchido com coisas, é para ser preenchido com Deus. Nós temos que entender que o espírito hoje na terra do ser humano está sedento de fome. E tem o lado bom e o lado ruim de o espírito estar com fome na terra. O lado bom é que a fome no ser humano, ela não é ruim. Olhando pelo lado bom, ela não é ruim. Porque a fome nada mais é do que avisar, o organismo avisa que está necessitando de nutrientes para manter vivo, para se manter de pé, para se manter saudável. O organismo manda mensagens que está precisando para o cérebro. Aí nós damos à luz a comida. Aí nós vamos e comemos. Então sentir fome é um bom sinal. É um sinal que a pessoa está sadia, que o seu organismo está respondendo. Pois quando a pessoa não sente fome, ela está doente. Eu já vi várias vezes, e comigo aconteceu, que quando eu estava meio doente, com um problema, ou meio resfriado, a gente ainda diminui o apetite, pois está doente. Não está sentindo fome, não está sentindo vontade de comer. É sinal de doença a falta de fome. Mas a fome espiritual, ela é tão real quanto a fome de comida física, quanto a fome de comida. Quanto a fome é essa que a gente tem de ver uma comida e querer se alimentar. O espírito é tão real a fome dele quanto é essa comida, quanto é essa fome que nós temos. Ele é tão real quanto é esta fome.
E o problema é que quando sentimos fome do Espírito, aí vem o problema. Com o que estamos alimentando esse Espírito que ele está mandando sinais que está com fome. Aí está o problema. O texto que eu estou lendo do profeta Eliseu, em 2 Reis, que o povo estava com fome. Uma necessidade básica, normal. Eles foram buscar uma planta, uma trepadeira desconhecida silvestre, trouxeram num ato normal, num ato correto de buscar um alimento. Até então, eles estavam tendo um ato correto. Mas no momento que eles pegam algo que eles não conhecem, eles pecam nessa área. Por quê? Porque eles estavam trazendo, em vez de um alimento para alimentar, veneno para matar. Num ato de bondade. Num ato de um coração querendo simplesmente fazer algo bom. Trazer o alimento o qual estavam precisando. É isso que eu quero falar neste vídeo. A Bíblia diz em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Eu marquei aqui para mim ler. Amós, capítulo 8. A palavra de Deus fala assim, o profeta Amós fala assim, ó. Amós, capítulo 8, versículo 11. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esta fome que está vindo sobre a terra, que Deus fala desta fome, eu posso levar, ela tem 3 estágios, tem 3 fases que eu posso interpretar este versículo. Eu posso interpretar que Amós estava falando para o seu tempo, para a sua época. Eu posso interpretar que Amós estava falando para o tempo que há de vir, depois que a igreja for arrebatada, e a fome da palavra vai vir, e não vai mais haver quem pregue, porque a igreja já foi arrebatada. E eu posso ver no futuro esse versículo e no passado, o qual Deus se calou com o povo e ficou 400 anos em silêncio, sem se comunicar com o profeta, sem erguer profetas, sem se comunicar com reis, sem falar com sacerdotes. O silêncio de Deus e a fome da palavra veio sobre aquela época, sobre esse momento da história. Mas posso levar para o futuro, quando Deus arrebata a igreja e aqueles que ficarem terão fome da palavra de Deus e não encontrarão. Andarão por todos os lugares e não encontrarão quem pregue, quem fale da palavra, porque a igreja foi arrebatada. Mas eu posso trazer esse versículo para os dias de hoje. Que está havendo uma fome da palavra de Deus também. Eu posso trazer para o presente esse versículo. Que hoje passamos por um momento de fome espiritual. Fome da palavra de Deus e o povo não está enxergando. Aí a pessoa tem fome. O espírito dela está com fome e ela precisa saciar esse espírito. Aí ela é indicada a ir a um templo. E ela vai com esse espírito, tipo assim, hoje você vai ser saciado. E essa pessoa entra nesse determinado templo, e ali com a esperança de sair dali satisfeita, alimentada, muitas das vezes se depara com uma pessoa que vem falando e ensinando suas ideologias. Com aquela fome espiritual, com aquela pureza, aquele campo fértil, para receber sedento de uma palavra de Deus. Recebe pela frente um homem com suas formas de pensar, com suas ideologias, com seus costumes particulares, querendo implantar numa pessoa que está com fome da palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda, você que está assistindo esse vídeo. Que a fome espiritual, ela tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim? Uma pessoa quando está com muita fome, ela não seleciona o que come, porque ela está no desejo de satisfazer a necessidade dela.
Aí, por estar com fome, ela come qualquer coisa, desde que encha e preencha o espaço que está necessitando naquele momento de ser satisfeito. Aí, em vez de comer uma comida que vai trazer saúde, uma comida que vai trazer nutrientes, uma comida que vai nutrir o seu espírito, ela come comida que simplesmente enche ela. Ela come comida que simplesmente satisfaz momentaneamente. Ela come comidas que aos olhos parecem bonitas, mas são comidas de micro-ondas, comidas industrializadas, comidas enlatadas, onde contém mais conservantes, mais agrotóxicos, mais coisas que para deixá-la linda, para deixá-la enfeitada aquela comida, mas ela tira todo o nutriente, toda o algo sadio que ela tinha, a vitamina, ela se perde no meio disso tudo. Por quê? Porque está comendo o que vem pela frente. Não tá tendo discernimento. Espera aí, eu estou com fome, eu preciso me alimentar, mas eu tenho que me alimentar de Deus. O meu espírito está sedento, eu tenho que beber a água. Mas que água que eu tenho que beber? Da água da vida. O problema maior que existe hoje, o maior problema, aliás, que existe hoje no meio das pessoas que estão sedentes, das pessoas que estão famintas espirituais, é que elas estão indo até se alimentar. Elas estão procurando até o alimento, mas não estão selecionando os seus alimentos, porque estão com muita fome. Aí eu me deparo com pessoas que perdem parentes, que perdem pessoas queridas, muitas das vezes, e elas estão, o seu espírito e a sua alma está sedenta e faminta por ser confortada. Aí ela às vezes ela perde o senso, ela perde a razão e ela pensa só em saciar a sua alma que está precisando de ser confortada. Aí no momento desses, que não é errado, no momento desse de querer saciar, de querer preencher aquele buraco, apresento para ela um evangelho segundo ao fulano de tal. Ela, num ato de fome espiritual, ela come o evangelho segundo a fulano de tal. Ela começa a comer comidas estranhas, que à primeira vista vai fazer bem, mas o final é morte. Aí vem alguém e oferece para ela um evangelho segundo a um homem. E esse evangelho ela come porque ela está precisando desse conforto. E ela, em vez de estar se alimentando para a vida, ela está comendo para a sua condenação e para a sua morte. Aí vem alguém que perdeu ou que precisa restituir o seu casamento. Aí vem alguém que precisa reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. E no evangelho ela não está tendo um respaldo, não estão dando um auxílio. Mas daí vem o macumbeiro, aí vem o feiticeiro e dá aquilo que nós cristãos não estamos dando. Ele vem e dá. Ele vem e dá assim, faz isso em 30 dias que ele volta. Faz isso, faz esse pacto, faz essa oferenda que em tantas semanas ele vai mudar o coração dele. E ela, por ser restituída, ela por estar com uma fome no emocional, ela vai lá e come essa comida e faz um pacto com o inimigo e fica refém dele a vida inteira, até que ela se arrependa e peça perdão pelo que ela fez. Irmãos, as pessoas estão com fome espiritual. O problema é que elas não estão encontrando o alimento que venha nutrir elas. Elas estão comendo comidas de fast food, em vez de comer comida caseira, aquela comida que nunca mudou e nunca mudará, que é a palavra de Deus, pura e simples, genuína. Não, estão apresentando para ela comidas novas, comidas desconhecidas, comidas que surgiu nos Estados Unidos e está chegando no Brasil, comidas que um pseudo-profeta começou a dizer que Deus está agindo daquela forma, eles acreditam e vão lá e começam a comer aquela comida e esquecem que a verdadeira comida está lá em João, capítulo 6, versículo 35. O Evangelho, segundo escreveu João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, diz assim, capítulo 6, versículo 35, diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus,
Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. É dele que temos que nos alimentar. Unicamente dele. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a tua sede. Ele é a água que sacia a minha sede. Você que está assistindo esse vídeo, comenta isso com pessoas que você sabe que está com fome espiritual. Diz para essa pessoa, você tem fome de Deus. Diz para essa pessoa, selecione o que você está comendo. Nem tudo que fazem por aí, meu amigo e minha amiga, meu irmão na fé, nem tudo que fazem em nome de Deus é de Deus. Nem tudo que dizem que Deus vai fazer, Deus diz que vai fazer. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com os princípios dele. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a minha vida. Mas nós temos que nos alimentar corretamente. Eu espero que esse vídeo esteja sendo uma instrução para você. E que se para você se você já é sabido sobre isso, amém, que você possa ajudar quem esteja com uma fome espiritual, quem esteja com fome espiritual, e nesse momento precise de Jesus, e não de evangelho segundo homens, e não de misticismo, e não de teologia da prosperidade. A prosperidade que nós precisamos é paz, é um casamento restaurado por Deus, é família unida, é amor. Nós temos que ser prósperos nessas áreas. Essa prosperidade televisionada é marketing. Irmão, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu convido a você a assistir esse vídeo com outras pessoas ou até indicar para esta pessoa que talvez esteja passando por uma fome espiritual e não está encontrando alimento e está sujeito a alguém vir apresentar um prato que vai até ser agradável aos olhos, mas no final é morte, pois é veneno, é comida desconhecida. Não comemos, irmãos, comida desconhecida, comemos da palavra. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, esse está farto. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim não volta a ter sede. Precisamos beber dele. Precisamos comer dele. Para encerrar, o profeta colocou farinha naquela panela, onde havia comida envenenada. E depois ele disse, podem comer. O que aconteceu naquela panela? O que Jesus é? O pão. Do que é feito o pão? É de farinha. O grão de trigo morreu para frutificar. Jesus foi moído como o grão de trigo é moído para fazer a farinha. Coloca Jesus na tua comida. Coloca Jesus no teu alimento. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus abençoe você que está assistindo. Que Deus traz o entendimento o qual você necessita neste momento. Compartilha. Deixa o seu recado. Deixa o seu... comenta embaixo do vídeo aí, ó, o que você concorda, o que você não concorda, dando ideias para nós podermos gravar mais vídeos, colocando... se tiver que questionar sobre algo, questiona aí. Nenhum comentário, nenhuma pergunta, nenhuma crítica vai ser mal-vinda. Todas vão ser bem-vindas. Por quê? Porque nós temos direitos de pensar igual, nós temos direito de pensar diferente. O importante é que você exponha a sua forma de pensar, vai ser respeitada, né? Comenta algo embaixo no nosso vídeo. Os nossos vídeos estão no canal Templo Vivo. Participa aí. Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa te trazer cada vez mais a luz do conhecimento. Que Deus venha cada dia mais trazer você o entendimento qual você necessita. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.